Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal tomou ontem uma decisão que deve levar à perda dos mandatos de 7 deputados federais. Outros 7 vão assumir essas vagas. Isso afeta 4 das 27 bancadas estaduais. Essa decisão ainda precisa ser publicada e comunicada oficialmente à Câmara e um novo cálculo oficializado pela Justiça Eleitoral. Para a gente entender melhor o que aconteceu, eu recebo aqui no estúdio o jornalista Lincoln Macário, ele que acompanha esse assunto desde antes das eleições de 2022. Oi, Lincoln, tudo bem? Dá para dizer que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tomou muita gente de surpresa? Sim, Sandra. Oi para você, oi para todo mundo que nos acompanha, nos assiste, nos ouve. Certamente pegou muita gente de surpresa, porque a questão principal, na verdade, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro do ano passado. E lá, o STF mudou a interpretação que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia dado para um pequeno trecho do Código Eleitoral, que foi alterado pelo Congresso em 2021, uma pequena reforma eleitoral. O Supremo considerou a interpretação do TSE parcialmente inconstitucional. Há um ano atrás, o STF havia decidido que essa mudança na interpretação, ela só valeria para as eleições seguintes. E foi o que de fato aconteceu, ela foi aplicada para a eleição de vereadores no ano passado. Só que ontem, provocado pelo PSB, o STF julgou um recurso, chamado de embargo, e reconheceu que essa interpretação deveria ter retroagido até a eleição de 2022, portanto, mudando o resultado da eleição. Essa decisão do STF, ela acaba favorecendo os deputados com mais votos, em detrimento daqueles com menos votos, mas apenas na terceira rodada de distribuição das cadeiras, que foi apelidada no meio jurídico, na imprensa, de sobra das sobras. Na primeira e na segunda rodada de distribuição das cadeiras, continua valendo aquela regra de que os partidos mais votados conquistam as cadeiras, depois elas são distribuídas para os mais votados dentro desses partidos. A gente vai, inclusive, explicar um pouquinho melhor como é esse sistema proporcional daqui a pouco. Mas antes, acho que o melhor é mostrar quem entra, quem sai, não a partir do cálculo oficial da Justiça Eleitoral, que ainda não foi feito, ainda vai ser feito. O STF tem 60 dias para publicar o acórdão. Esse cálculo que a gente vai mostrar aqui foi feito pela Associação Brasileira do Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, mas foi corroborado por muita gente, afinal de contas são números, Vamos lá, vamos mostrar a primeira situação. Aqui no Distrito Federal, uma das bancadas atingidas, sai o deputado Gilvan Máximo, do Republicanos, que teve 20.923 votos na última eleição, e deve entrar Rodrigo Hollenberg, do PSB, que teve 51.926 votos. Portanto, mais que o dobro de votos. Vai mudar agora para outra unidade da federação, Tocantins. Lá também só teve uma mudança. Deve sair o deputado Lázaro Botelho, do PP, que teve 13.668 votos. E quem vai entrar é o ex-deputado Thiago Dimas, do Podemos, que teve 42.970 votos. Relembrando que a fonte é a ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Vamos para Rondônia. Rondônia também tem apenas uma mudança. Deputado Lebrão, do União Brasil, deve sair, ele teve 2.600 votos aproximadamente. Entra Rafael Fera, do Podemos, que teve 24.286 votos. E aí a gente vai para a quarta unidade da federação, essa sim com uma mudança substancial, que é o Amapá. Lá no Amapá estão saindo, devem sair, Sonise Barbosa e Silva Wayampi, ambas do PL, professora Gorete, do PDT, e Dr. Púlpio, do MDB, todos abaixo de 10 mil votos. E aí quem vai entrar no lugar desses deputados que estão deixando o mandato nos próximos semanas, ou até pode levar até mais de um mês? Aline Gurgel, do Republicanos, professora Marcivânia, do PCdoB, André Abdon, do PP, todos acima de 10 mil votos, e Paulo Lemos, que teve quase 10 mil votos, ele que é do PSOL, com 9.248 votos. Então, agora, Lincoln, é importante lembrar para as pessoas que esse cálculo ele vai ser refeito pelo TSE, Isso, o TSE... ontem nós ligamos, logo que saiu a decisão para o TSE, para saber sobre quem que fica a responsabilidade, para o Supremo. O Supremo disse que a responsabilidade de refazer o cálculo. Quem domina essa matemática, o método de cálculo tem até um nome, porque é do século XVII, chama Duhondt, de um matemático chamado Victor Duhondt, que criou esse sistema, que na nossa legislação é chamado de sistema das maiores médias. A gente vai explicar um pouquinho, inclusive, ele daqui a pouco. Mas antes eu queria trazer para você a informação que a nossa produção
buscou, né, repercutir essa decisão com os deputados e deputadas que devem deixar o mandato. A deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, divulgou uma nota em que ela diz, abro aspas, é inaceitável que se mudem as regras do jogo depois que ele já foi disputado, vencido e finalizado. Isso só acontece no Brasil, onde o respeito às regras muitas vezes parece depender da conveniência. O mandato que ocupa é legítimo, fruto de um processo democrático que deve respeitar a sagrada vontade popular. Nossa luta por justiça e pela legítima representação de quem nos elegeu continua. Iremos até as últimas instâncias jurídicas para garantir o cumprimento do nosso mandato e a voz do povo do Amapá. Fecho aspas. Fala então em recorrer. Depois eu vou comentar isso. A deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, seguiu numa linha muito semelhante. Abro aspas. Uma injustiça foi cometida na data de hoje. Nós, parlamentares do Norte, fomos prejudicados com a perda de 5 mandatos conquistados nas urnas, sendo 4 somente no meu estado, o Amapá. Mudar as regras com o jogo em andamento não apenas desrespeita a vontade popular, mas também gera perigosos precedentes para a nossa democracia. Fecho aspas. A nota se estende um pouco mais, a gente pegou o principal dela. A gente teve também uma manifestação do deputado Lebrão, do União de Rondônia, que comunicou que vai aguardar os trâmites processuais, né, ou seja, a oficialização que ainda não aconteceu. Repito, o acórdão tem até 60 dias para ser publicado pelo Supremo e aí ele diz que vai se manifestar no momento oportuno. E os demais 4 deputados que devem perder o mandato ainda não responderam à nossa equipe de produção. Eu queria trazer para você, como são só 7 em 513, quase não muda a correlação de forças dentro do Congresso, mas eu tenho aqui alguns dados. PSB, PCdoB, PSOL ganham 1, né, partidos de esquerda da base do governo. PDT, MDB e União Brasil perdem 1, também são da base do governo. Progressistas e republicanos perdem, mas ganham também, então o saldo é 0 para esses 2 partidos. O Podemos, ele vai ganhar 2, na verdade, o nosso número está um pouco equivocado. E o PL é quem perde 2, né? Então, PL e Podemos, os 2 posicionados à direita, centro-direita, ficam ali mais ou menos um compensando o outro. Do ponto de vista de gênero, a gente tem 5 homens e 2 mulheres entrando contra 4 homens e 3 mulheres saindo. Então, para a bancada feminina, tem um saldo negativo de menos uma mulher, tá bom? Agora, como eu prometi, né, para entender toda essa dança das cadeiras, é muito importante a gente lembrar que na eleição de deputados federais, deputados estaduais ou vereadores, não são necessariamente os mais votados individualmente que se elegem, né? Ao contrário da eleição de prefeito, governador, senador, que é o sistema majoritário, nesses casos o sistema é proporcional e ele leva em consideração primeiro a votação dos partidos e depois, né, os partidos garantem as cadeiras, depois os mais votados desses partidos preenchem essas cadeiras. Eu preparei um exemplo desse cálculo, né, uma tentativa de explicar melhor desenhando. Vamos ver. Suponha que 2 milhões de votos válidos foram dados para deputados federais num estado que tem 10 vagas. Cada vaga de deputado, portanto, precisaria de 200 mil votos, o chamado quociente eleitoral. A vaga fica com o candidato mais votado do partido que alcançou essa marca, o quociente, mas ele sozinho precisa ter, no mínimo, 10% desse quociente. Ocorre que nem todas as vagas são preenchidas na primeira rodada, pelo quociente eleitoral. As restantes são chamadas de sobras, uma segunda rodada. A novidade desde 2021 é que, para disputar essas sobras, o partido precisaria ter feito pelo menos 80% do quociente eleitoral. E o candidato deve ter feito 20% do quociente eleitoral sozinho. Não se previu o que aconteceria se os 2 critérios não fossem cumpridos e sobrassem vagas para uma terceira rodada. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, para disputar a terceira rodada, o critério do partido ter 80% do quociente eleitoral seria mantido. Mas essa interpretação foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, na eventual terceira rodada, todos os partidos participam do cálculo. 2 coisas importantes, Sandra. Esse exemplo que eu dei aí, ele é muito parecido com uma realidade, que é a realidade do Piauí, que tem aproximadamente 2 milhões de eleitores e exatamente 10 cadeiras. Então, ele é um exemplo muito real. Agora, é importante a gente ressaltar que o que o Supremo considerou inconstitucional não foi exatamente a mudança legal escrita no Código Eleitoral feita em 2021,
mas uma interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos, inclusive, queriam a inconstitucionalidade de um parágrafo especificamente, de um trecho escrito. Isso não foi alcançado. Essa interpretação que havia sido dada pelo TSE, dessas chamadas sobras das sobras. Por quê? Porque historicamente a gente nunca teve uma terceira rodada de distribuição das cadeiras. Sempre era uma parte por quociente eleitoral, cerca de metade da casa, mais ou menos no caso da Câmara, e a outra metade pelas maiores médias, chamadas sobras. Foi a primeira vez que a gente teve sobras das sobras, por isso que a questão é de fato bastante complexa, inclusive para os juristas e para os matemáticos que também atuam nesse processo, viu? Ok, e vale lembrar, né, Lincoln, que essa decisão ainda não chegou à Câmara, a Câmara ainda vai ser comunicada e também, como a gente já falou e vamos reforçar, que esses cálculos todos vão ter que ser refeitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois que os ministros julgam, né, no plenário ali discutindo, em alguns casos, no julgamento de um ano atrás, foi até um julgamento bem duro, bem disputado, né? Depois disso, o relator senta com mais calma e transforma essa decisão num texto que é o chamado acórdão. E esse acórdão tem 60 dias para ser publicado. É o acórdão que vai dizer os próximos passos, que provavelmente vai dizer notifique-se a Câmara, que vai dizer notifique-se o TSE para que ele refaça os cálculos. Na verdade, não só refaça os cálculos, porque os cálculos são os mesmos, né? Mas que ele reinterprete a lista de eleitos e mande para casa, aqui para a Câmara dos Deputados, quem são esses 7 eleitos, quem são os 7 que não são mais eleitos. E esses desdobramentos todos, né, vocês acompanham aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, no YouTube, nas redes sociais. A gente vai estar acompanhando, fazendo essa cobertura completa para você entender, né, e saber o que vai acontecer daqui para frente. Com certeza, no Direto da Câmara e no Câmara Agora.